Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoritas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu trouxe hoje o nosso novo modelo de dissertação. Hoje nós vamos trabalhar com a dissertação bilateral. E eu vou começar falando da dissertação bilateral com prós e contras. Na verdade, ela pode ser com prós e contras e causa e consequência. Mas, para a videoaula ficar menor e para a gente poder aproveitar melhor a aula, eu dividi em duas, tá? Então, por enquanto, nós vamos falar da dissertação bilateral com prós e contras, mas depois vocês vão perceber que elas são bem semelhantes. Bem, a introdução não vai divergir muito daquilo que vocês já estão acostumados. Nós vamos sempre começar a introdução com uma frase síntese, que vai ser aquela frase que vai mostrar qual é o assunto a ser tratado, né, e o nosso posicionamento. No caso aqui, se nós vamos mostrar os dois lados da questão, é bom a gente deixar claro que há prós e contras para o assunto citado, certo? E depois disso, nós vamos citar os argumentos que serão desenvolvidos a seguir. Bem, eu escolhi como tema para a nossa videoaula a internet. Inclui ou exclui? Então, pensando na introdução que eu mencionei, nós vamos colocar aqui o primeiro parágrafo do nosso texto da seguinte maneira. A internet é uma balança de dois pratos em que só o equilíbrio faz o contraponto entre os benefícios da inclusão e os malefícios, os prejuízos da exclusão. Primeiramente, ela permite manter em nossa vida pessoas que o destino levou para longe. Mas há quem cultive tantos amigos virtuais que se esquece de aprofundar as amizades verdadeiras. Por outro lado, a internet aproxima o mundo, de maneira geral, por meio da informação e um comércio acessível a todos. Todavia, idosos e pessoas de baixa renda são involuntariamente excluídos pelo analfabetismo tecnológico e pela desigualdade social. Então, observem só, aqui em laranjado eu coloquei a nossa frase síntese, tá? Através de uma analogia aqui, nós falamos que a internet é uma balança de dois pratos, né? E que só o equilíbrio vai conseguir nos ajudar a diminuir, né, os malefícios, os prejuízos e obter os maiores benefícios dela. Tem os dois lados, isso ficou claro na frase síntese. Daí, na sequência, eu citei os argumentos pró e contra que eu vou desenvolver em cada um dos parágrafos. Por um lado, ela mantém na nossa vida pessoas que moram longe por algum motivo, mas por outro, tem gente que tem tantos amigos virtuais que acabam não tendo amigo verdadeiro nenhum. E aí, se opondo a isso, outro lado bom da internet é que ela aproxima o mundo todo de nós, né? Por meio da informação e também por meio do comércio. Hoje nós podemos obter produtos que não são fabricados aqui, são de outros países, mas nós temos acesso a eles normalmente. Aí, por outro lado, a gente também vê que os idosos e as pessoas de baixa renda não conseguem usufruir desses benefícios. Eles são excluídos, né, contra a vontade deles, pela internet. Bom, tudo isso deve ser aprofundado. Mas para isso, que estrutura nós vamos usar? Ó, o desenvolvimento na estrutura de prós e contras, né? Tudo tem os aspectos positivos e negativos, então vamos a eles. Olha, eu trouxe para vocês duas estruturas possíveis para que vocês escolham a que vocês acham melhor, mais fácil de usar. Aqui em verdinho, nós temos a estrutura 1, que seria o desenvolvimento com 2 únicos parágrafos. No segundo parágrafo, eu colocaria os prós e os contras
do primeiro argumento. E no terceiro parágrafo, os prós e os contras do segundo argumento. Então, para isso, nós vamos ter que usar o primo da frase síntese, né? Que é o tópico frasal, que vai mostrar qual é o argumento que eu vou desenvolver naquele parágrafo. Então, eu uso o tópico frasal e aí desenvolvo a parte positiva daquele argumento. Depois, como eu vou mostrar o contra, que é o oposto dele, eu tenho que colocar um elemento coesivo adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, por outro lado, né? Certo? Então, tem que colocar esse elemento adversativo, tá? Para mostrar a oposição que há entre um ponto de vista e o outro. Aí eu vou começar com mais um tópico frasal, mostrando qual é esse contra, né? E desenvolvendo, ampliando a ideia, certo? E a mesma coisa vai ser feita no parágrafo seguinte. Elemento coesivo adversativo, tópico frasal, desenvolvo a parte pró do meu argumento. Depois, elemento coesivo adversativo, tópico frasal, e desenvolvo a parte contra do argumento, certo? Fazendo assim, pessoal, a gente fica com um texto com um total de 4 parágrafos, né? Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Muitas vezes os alunos acham que assim é mais simples de fazer, porque você não precisa ficar dividindo os parágrafos. Porém, eu acho que é mais fácil da gente se perder e puxar mais para um lado do que para o outro. Mas aí é de cada pessoa. Cada pessoa tem uma habilidade, né, de escrita, então eu deixo a critério de cada um. Aqui do lado nós temos a estrutura 2 em amarelo, que vem mostrando para nós a mesma coisa, só que em vez de usar 2 parágrafos, nós dividimos em 4. O segundo parágrafo eu uso o tópico frasal e desenvolvo o primeiro argumento, que vai ser pró, a favor, né, do tema. E aí, no terceiro parágrafo, para unir um ao outro, mostrando que eu tô mostrando o lado oposto da questão, eu vou usar um elemento coesivo adversativo. Aí sim, eu coloco o tópico frasal e desenvolvo o contra, tá? E aí, no quarto e no quinto parágrafos, nós vamos fazer a mesma coisa. Elemento coesivo adversativo, tópico frasal, desenvolvo o argumento pró. E aí, depois, para mostrar o lado oposto, eu pego outro elemento coesivo adversativo, tópico frasal e desenvolvo o argumento contra. Certo? Ai, professor, esse negócio tá muito estranho, tá muito esquisito, muito difícil. Na teoria, é mais difícil do que na prática. Vamos à prática, então. Nesse primeiro, eu coloquei os 2 argumentos no mesmo parágrafo, como na estrutura 1. Então, colocamos assim, ó, nota-se que muitas pessoas só são incluídas em nossa vida por causa da internet. Ela possibilita comunicar-se com pessoas distantes que de outra forma não veríamos. Muitos hoje falam com parentes e amigos que se mudaram para outro estado ou país. Antigamente, pessoas nessas situações passariam muitos anos ou até o restante da vida sem se ver. Mas muitos são excluídos da vida real em detrimento de amigos e curtidas de mentirinha. É crescente o número de pessoas que se sentem sós, mesmo com centenas de amigos nas redes sociais, pois são amizades superficiais e elas não conseguem cultivar relacionamentos de verdade. Então, olhem só, pessoal. Aqui em verde, nós colocamos o nosso tópico frasal. Depois dele, nós desenvolvemos o argumento pró. Estão vendo em branco aqui? O argumento pró. Para passar para o argumento contra, eu coloquei um elemento coesivo, que é o mas, aqui em vermelho.
mostrando que eu vou falar de algo oposto ao que eu disse antes. Muitos são excluídos da vida real em detrimento de amigos e curtidas de mentirinha. Ou seja, tanta gente passa um tempão na rede que amigo de verdade não tem nenhum, né? Então, eu estou mostrando isso e aí amplio o meu argumento dizendo que tem muita gente que tem centenas de amigos, né, no Facebook, WhatsApp, etc. Mas pessoa para as horas difíceis, aquelas pessoas ali que vai levar para toda a vida, às vezes a pessoa não tem. Percebam que o parágrafo fica um parágrafo bem maior. Então, se um parágrafo normal de uma dissertação a gente usa geralmente de 5 a 7 linhas no máximo, esse aqui vai dar 10 a 12 linhas. Então, a pessoa tem que tomar bastante cuidado, colocar os períodos curtos, períodos não muito longos, para ela não se perder dentro do parágrafo muito grande, tá? Então, por isso, eu recomendo vocês tomarem cuidado e escolherem a estrutura que vocês acham melhor, tá? Agora, o segundo argumento aqui, eu coloquei em parágrafos diferentes, para vocês verem como seria. Porém, com a internet, as pessoas se incluem no vilarejo global que é o mundo moderno. Com ela, as notícias chegam a países em lados opostos do globo quase em tempo real, veiculando informações que podem, inclusive, salvar vidas, como em casos de desastres naturais, como furacões, por exemplo. Além disso, o comércio eletrônico torna diversos produtos acessíveis a todo tipo de pessoa. Com a internet é mais fácil comparar preços e a compra é geralmente feita de forma fácil e conveniente. Poupa tempo e ainda gera lucro e emprego. No entanto, a faixa etária ou socioeconômica tem jogado alguns para fora da vila. As pessoas idosas foram excluídas do letramento digital e se veem forçadas a utilizar a internet para atividades exigidas pela sociedade moderna sem saber exatamente o que estão fazendo. Assim, muitas vezes se tornam vítimas de fraudes diversas praticadas pela rede. Além dos idosos, milhões de pessoas ficam fora desse mundo globalizado por não ter condições financeiras de usufruir dele. A internet leva informação e conhecimento apenas a quem pode pagar por ela. Os outros ficam à margem da civilização tecnológica. Então, aqui nesses dois argumentos, né, pró e contra, eu coloquei inicialmente o porém, que é o meu elemento coesivo adversativo. Por que eu fiz isso? Porque no parágrafo anterior eu terminei com um pró. Aliás, eu terminei com um contra. E aqui eu vou começar com um pró. Então, eu tô me opondo àquilo que eu disse antes. Eu falei algo, né, que era negativo e agora eu tô inserindo o argumento positivo, tá? Então, eu coloco um elemento adversativo entre eles, mostrando que eu tô indo para um ponto de vista diferente, tá? Então, depois do negativo, o positivo. A internet é como uma vila global, né? E todo mundo tá perto, como se estivesse ali no mesmo lugar. As notícias chegam rapidinho, né? Nós, em tempo de pandemias, é que sabemos, né? Como funciona isso, sabendo que pessoas no outro lado do mundo estão passando pela mesma situação ou até pior. Então, realmente a informação chega em tempo real. Em situações de desastres naturais, as pessoas também podem ser avisadas. E o comércio eletrônico, que não podemos negar que beneficia muita gente, né? Comparar preços, né? Quem nunca comprou uma coisa bem mais barata na internet do que na loja, não é? Então, mostra os fatores positivos. Mas aí, como nem tudo são flores, no entanto, percebam aqui em vermelho, nós temos mais um elemento coesivo adversativo antes de iniciar o tópico frasal. Então, a faixa etária ou socioeconômica tem jogado alguns para fora da vila, né?
dessa vila global que é o mundo moderno. Então, algumas pessoas ficam de fora, não tem jeito. Que pessoas são essas? Os idosos, né, que não tiveram essa educação digital e que não foram incluídos, né, em nenhum programa para que soubessem usar, principalmente em lugares muito pequenos, cidades de interior, assim, aqui no Brasil, a gente vê, né, como as pessoas sofrem porque não conseguem fazer nada pela internet, atualizar um documento, aí se expõe a fila de banco e coisas do tipo, né? Ou até mesmo são roubadas, né? Porque o que mais tem nesse país é fraude, né? Ainda mais pela internet. E não só os idosos, também as pessoas que não têm realmente dinheiro para ter um celular, para ter um plano de internet, essas pessoas também ficam à margem desse mundo globalizado, certo? Então, o pró aqui sem o grifo e com o grifo a gente tem o contra, ok? Bom, e a conclusão? A conclusão vai ficar sendo o nosso quarto parágrafo se nós usarmos a estrutura com 2 argumentos, né? 2 parágrafos com pró e contra em cada um. Agora, se nós usarmos a estrutura com 4 parágrafos no desenvolvimento, um pró, um contra, um pró, um contra, a conclusão vai ser o nosso 6º parágrafo. De qualquer forma, ela vai sempre começar com um elemento coesivo conclusivo. Gente, isso é muito importante. Eu tenho que mostrar que eu estou na minha conclusão, eu tenho que mostrar que eu estou finalizando o meu texto. E aí, depois disso, nós vamos retomar os argumentos, né? Os prós e os contras, independente da estrutura que a gente usou, a gente vai retomá-los, mas sempre, pessoal, usando palavras diferentes, né? E aí, se a gente conseguir, se possível, a gente finaliza com uma frase síntese, tá? Olha o nosso exemplo. Logo, olha lá, o nosso elemento coesivo conclusivo em azul, mostrando que eu estou terminando. Logo, a diferença entre o remédio e o veneno geralmente é a dose, e com a internet não é diferente. Ela diminui a distância entre as pessoas que se amam e cujas circunstâncias levaram para longe. Mas ela também pode levar ao vazio existencial àqueles que só buscam amigos em quantidade e se esquecem de que a relação entre amigos deve ter qualidade. Contudo, a rede traz o benefício de difundir e permitir relações comerciais fáceis e lucrativas. Entretanto, ainda marginaliza aqueles a quem a idade ou a condição social são desfavoráveis. Assim, o uso equilibrado da internet é como uma balança de precisão que maximiza os seus benefícios e diminui os danos. Tá? Então, aqui nós finalizamos o texto mostrando que o equilíbrio realmente é a parte mais importante, né, na questão da internet. Nós podemos sim ter o lado bom da internet, vendo amigos que estão longe, outros países, outros estados, né? Acho que a maioria de nós tem amigos assim hoje, ou parentes até, né? A turma do colégio, como cada um costuma vir de um canto do país, geralmente se encontra muito na internet. Então, isso é uma realidade para a maioria de nós. Mas também é fato que tem gente que tem tantos amigos virtuais, tantos, que não dá conta de cultivar amigos de verdade, sabe? Aqueles para nos segurar na hora difícil, na hora do perrengue. Então, isso é importante. Aí, no meio do nosso parágrafo conclusivo, a gente ainda diz que a rede traz os benefícios da informação, do comércio, né, que é mais fácil pela internet, mas o prejuízo é que ainda tem muita gente marginalizada, né? Os idosos, muitas vezes, e as pessoas em situação social, né, desfavorável. Ok? E aí finalizo com a nossa frase síntese de fechamento,
dizendo que o uso equilibrado da internet, mais do que uma balança de 2 pratos, é uma balança de precisão. Se a gente souber dosar exatamente a quantidade necessária, a gente tira o máximo de benefício dela e passa ileso, né? Passa sem danos, ok? Então, resumindo, a gente vai sempre usar um parágrafo com a frase síntese e citar os argumentos. Daí, depois, na sequência, em 2 ou 4 parágrafos, nós vamos usar um tópico frasal, desenvolver argumento pró, elemento coesivo entre eles, sempre, pessoal, tópico frasal, argumento contra. Tanto na estrutura com 2 ou 4 parágrafos. E na conclusão, seja quarto ou sexto parágrafo, nós temos que usar elemento coesivo conclusivo, retomar os argumentos e, se possível, a gente fechar com uma frase síntese, tá? Eu digo se possível porque às vezes ou não sobra linha suficiente, né? Aquelas 34 linhas às vezes vão assim rapidinho, ou às vezes o tempo, a criatividade não permitem. Mas o importante é que vocês pesem bastante os argumentos pró e contra para não desenvolver mais um e menos o outro, porque senão dá a impressão de que a gente está sendo tendencioso e aí a gente não consegue o equilíbrio necessário para essa estrutura, tá? A estrutura de pró e contra, ela exige que a gente coloque um peso igual ou aproximadamente igual para os prós e os contras dentro de cada argumento. Também prestem atenção para o seguinte, alguns temas não tem como trabalhar com pró e contra. Por exemplo, se nós fôssemos falar de feminicídio, dá para falar de prós e contras na questão do feminicídio? Tem os prós de alguém matar uma mulher, né? Ou da violência contra a mulher, tem prós nisso? Não tem como dizer que tem prós, né? Qual é o benefício de se matar alguém, de se bater numa mulher, de espancar uma mulher? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com a estrutura que a gente escolhe dentro de cada tema. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar na minha classe virtual ou até mesmo pelo WhatsApp. E a gente vai sempre se falando, ok? Obrigada a todos e até a próxima.